Oi, vamos falar hoje sobre segurança das crianças enquanto a gente está dirigindo. Vamos falar da cadeirinha, do bebê conforto, do car seat, cada um chama com uma denominação diferente. É um assunto que eu tenho bastante paixão assim de falar, porque eu vejo tanta gente negligenciar a utilização da cadeirinha, do bebê conforto, ou às vezes ter esse equipamento e não saber como utilizá-lo. É uma questão de segurança, previne que a criança seja ejetado, do carro. Não é só ter a cadeirinha no carro porque a lei exige, e é utilizá-la corretamente. Colocar a criança naquela cadeirinha da forma que realmente vai proteger a criança. E isso reduz mais de 70% dos riscos de lesões graves em acidentes automobilísticos. E são coisas fáceis que a gente pode fazer no dia a dia. Por exemplo, você vai escolher sua cadeirinha ou bebê conforto. Existem algumas coisas que você tem que prestar atenção. É o modelo correto para o meu tipo de carro? É o peso ideal para a criança, comporta a criança do peso que é minha criança, 10 quilos, 20 quilos e assim vai. É a altura ideal para a minha criança. Essas são as coisas básicas que você deve começar a olhar quando você está pensando em comprar uma cadeirinha nova, ou você vai ter uma criança. E aí você vai comprar essa cadeirinha e vai instalar no seu carro. Primeira coisa que você deve fazer é ler o manual. Existem várias especificações para instalação, a depender do tipo de cadeirinha que você comprou. Às vezes ela tem um latch, às vezes ela tem um Isofix, às vezes a instalação somente com cinto de segurança. E isso tudo vai estar no manual. E também as determinações de peso e de altura. Existe também a inclinação, a depender do tipo de cadeirinha que você comprou e a depender da faixa etária, peso e altura, vai ter uma inclinação diferente para aquela cadeirinha, uma coisa que você precisa prestar atenção. Quando você já leu o manual, colocou a cadeirinha no seu carro, tá tudo certinho, e você vai colocar aquela criança na cadeirinha, existem outras coisas que você também precisa prestar atenção. A criança está posicionada corretamente, ela está no meio da cadeirinha, a cabeça está na altura recomendada pelo manual, porque às vezes a gente tem aquele apoio de cabeça que é móvel, que você pode alternar de acordo com a altura daquela criança, está correto, de acordo com as determinações do manual. O quadril da criança está encaixada, a criança está confortável. E além disso, existem outras coisas que às vezes a gente cria uns hábitos que não são corretos. Por exemplo, colocar uma toalha, uma fralda atrás da criança para poder ela ficar um pouco em pezinha. Essa não é a solução. A solução é você entender porque aquela criança não está cabendo naquela cadeirinha corretamente, sem nenhum outro artifício, e aí você ajustar aquela cadeirinha de acordo com a criança, ou talvez você tenha comprado a cadeirinha que não era ideal ainda para aquela criança, então você tem que prestar atenção nessas coisas. O cinto, os cintos, as amarras, elas têm que estar firmes, bem presas no corpo da criança. Se você conseguir beliscar é porque está folgado, e aí você não está prevenindo o risco de ejeção da cadeirinha, durante um acidente. E é o que eu falo sempre aos pais: se a criança não aprendeu que o cinto folgado é mais confortável, ela vai ficar bem com o cinto um pouco mais apertadinho e nunca vai reclamar, porque ela não conhece uma coisa diferente do que aquilo. O mesmo vai quando você tem uma criança que é maiorzinha, que você fica pensando, devo virar a cadeirinha pra frente, porque a perninha tá apertada ou não. Mesma coisa, se ela nunca sentou naquela cadeirinha de uma forma diferente, não vai fazer diferença pra ela. E eu digo isso porque minha filha ficou virada pra trás até 4 anos. E uma vez teve uma amiguinha dela que veio com a gente no carro e a amiguinha dela já sentava pra frente, porque tinha 4 anos. E ela me perguntou, mas mãe, por que ela senta para frente? E por que eu sento assim? Aí eu falei, porque é a escolha da mãe dela, escolha pessoal da mãe dela. Enquanto você couber nessa cadeirinha dessa forma, você vai ficar dessa forma. E ela ficou e não teve reclamação nenhuma. E da mesma forma para os casacos, quando tá frio, que tem inverno e tudo. E a gente tem aqui um inverno bastante rigoroso onde eu moro, então os casacos são super pesados. Quando você coloca a criança nessa cadeirinha com esse casaco, isso cria um espaço entre o cinto e a criança em caso de impacto. E aí aumenta os riscos para ejeção. Então, desde pequenininha, quando minha criança era bebezinha, o que eu fazia? Colocava ela na cadeirinha, tirava o casaco, amarrava o cinto certinho, prendia direitinho e depois eu vestia o casaco ao contrário. Então, ela ficava aquecida do mesmo jeito. Se for um neném menorzinho, o que você pode fazer? Você coloca uma mantinha. Uma outra coisa que eu também ensino às crianças é informar que elas não estão presas corretamente na cadeirinha. Por exemplo, se eu tô na pressa, eu tenho um monte de criança comigo e eu tenho que prender todas, e aí minha cabeça tá assim a 1000 por hora porque eu tô atrasada, e aí eu esqueço de prender alguém. A criança vai automaticamente falar que ela não tá presa. Minha criança fala, I'm not buckled, ou seja, o meu cinto de segurança, minha cadeirinha, eu não tô presa nela. E aí faz com que ela te ajude a mantê-la segura, porque além de você lembrar, você também condicionou a criança a te lembrar em caso do dia ficar muito louco. Então isso é uma recomendação, mas é claro, quando a criança começa a falar, se comunicar e tudo mais. E aí nessa progressão a gente tem quando a criança fica um pouquinho mais velha e ela consegue fechar
a cadeirinha dela sozinha. É importante você validar que é para proteção, que ela tem que utilizar o cinto o tempo inteiro, que ela tem que estar presa ali o tempo inteiro para segurança. Eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando como babá, tinha um segurança que estava dirigindo, e a criança que eu cuidava tinha, acho que 3 anos na época, mais ou menos. E aí, ele queria minha atenção, e como eu falava, olha, a gente tá indo pra casa, eu não posso passar pro banco do fundo, e depois a gente resolve o que você quer, se o brinquedo cair. Eu não me lembro exatamente qual foi a situação, mas o menino abriu o cinto do car seat dele e eu voei do banco da frente pro banco do fundo, que eu não sei nem como eu coube entre os bancos, e aí eu prendi ele de novo, porque essa é a minha paranoia com as crianças estarem seguras e a utilização do cinto e da cadeirinha corretamente. E mais recentemente também eu tive um acidente de carro, que alguém bateu no fundo do meu carro e acabou dando perda total, e minha criança estava comigo, eu tinha acabado de pegar ela na escola e o carro veio e bateu com tudo na gente. E foi uma das coisas, né, ela ficou perfeita, não teve um arranhão, nada aconteceu, porque ela estava naquele car seat de uma forma correta, era o car seat apropriado para a idade dela. Então, segurança sempre. Uma coisa que eu também quero chamar a atenção é para o bebê conforto. Eu sei que às vezes o bebê tá ali dormindo, a gente não quer, né, acordar, mas se a criança, o bebezinho está dormindo no bebê conforto e você tira esse bebê conforto do carro, sei lá, põe no chão, põe numa mesa, a angulação é diferente, o que também pode causar asfixia por posicionamento, a cabecinha cai e aí fecha as vias aéreas. Eu recomendo você acostumar a criança a aprender a fazer a transição da cadeirinha para um lugar seguro para dormir, mas se tem uma situação extraordinária que você realmente precisa manter esse bebê no bebê conforto, coloque ele na sua frente e não tire o olho, para você ter certeza que aquela cabecinha não vai cair e causar asfixia. Nossa, existem tantas coisas que eu poderia falar ainda sobre a segurança da criança no trânsito. Eu acho que é um assunto super interessante, mas eu acho que por hoje já deu. Eu expliquei bastante coisas e ficaram alguns pontos, né? Escolha o carrinho correto, peso e altura, leia o manual, instale corretamente e acostume a sua criança a estar no lugar seguro. Às vezes os pais falam, mas é só um minutinho que eu vou tirar aqui para dar uma mamar, para dar uma coisa, para rotar, mas tudo pode acontecer em questão de segundos. Presta muita atenção nisso, nessas coisas da questão de segurança. Se você chegou até aqui e gostou das dicas que eu te dei até agora, tem alguém que você acha que deveria compartilhar esse vídeo? Compartilha! Meu nome é Maria Helena, mais conhecida como Babá de 1 Milhão. Te vejo semana que vem.